Boa noite, Hope. Sejam todos bem-vindos. Já adoramos ao Senhor, a Ele todo nosso amor, dedicação. Glória a Deus. Quem está conosco pela primeira vez? Tem alguém? Pela primeira vez? Aqui, lá, ali. Glória a Deus, sejam bem-vindos, viu? Essa é a igreja de Jesus. Jesus nos chamou para pregar o Evangelho e nós estamos aqui fazendo isso que Ele nos ordenou: pregar o Evangelho, fazer discípulos e estar reunidos como igreja do Senhor. E como igreja do Senhor, hoje nós recebemos 3 irmãos como membros dessa igreja, parte dessa igreja, né? Se você quiser fazer parte da Hope, nós temos aqui, como foi falado, toda primeiro domingo do mês, nós nos reunimos com aqueles que querem fazer parte da Hope, da família Hope. Damos as informações necessárias, como a igreja começou, por que a igreja começou, quais são os nossos valores, nós falamos do que nós cremos, e assim por diante. E hoje, nós recebemos a Leiane, o Bruno e o Fábio. Vamos dar palmas para... Se você também quiser fazer parte da Hope, se tornar aqui um membro, um voluntário, procure o Paulo e a Natália, tá bom? Para qualquer pessoa que você perguntar aí, quem é o Paulo e a Natália, tá ali. Geralmente eles vão estar com a camisa da Hope e eles vão dar informações necessárias para esse encontro que nós teremos para se tornar aqui membro da Hope. Irmãos queridos, nós vamos começar hoje uma nova série. E a série que nós vamos falar nesse mês é sobre a suficiência de Cristo. E todos nós sabemos que Cristo é suficiente, porque nos salvou, perdoou todos os nossos pecados, nos regenerou, nos justificou. Estamos em processo de santificação e um dia Ele vai nos buscar. E nós chamamos isso na teologia de glorificação. Mas a nossa caminhada aqui na terra não é fácil. A vida é difícil. E o próprio Jesus disse que ela seria difícil. E ela não é difícil só para o cristão. Ela é difícil para todo ser humano. Porque o mundo está envolvido, em um pecado terrível. E o pecado é o resultado de todo o sofrimento da terra. Você já deve ter perguntado, ou alguém já perguntou para você que você é cristão, e por quê, Se Deus é tão bom, por que as pessoas sofrem? Será que alguém realmente acredita que Deus não tem interesse no nosso sofrimento? Será que Deus não tem interesse na minha dor, na minha solidão, na minha depressão? Será que Deus não se importa com aquilo que acontece no meu coração, com as minhas frustrações? Claro que Deus se preocupa com isso. Com certeza Deus se preocupa. Então esse mês nós vamos falar sobre isso. Essa dificuldade de viver nesse mundo tão terrível, Esses dias no nosso GC, nós temos grupo de conexão. Por enquanto nós só temos 2, Nós estamos querendo fazer outros grupos. E na quinta-feira, toda a última quinta-feira do mês, nós nos reunimos. E nós falando, e eu fiz uma pergunta para os irmãos. Mas é claro que poucas pessoas sabem disso, Para falar a respeito do ser humano, do pecado, o quanto o pecado atingiu o ser humano.
E eu fiz uma pergunta: vocês sabem qual foi o maior serial killer que já existiu? Alguém até citou, né? Hitler. Não, Hitler não foi serial killer. Hitler foi genocida. É aquele que mata milhares de pessoas. Mas aquele homem sozinho, que faz mal para as pessoas, foi um médico. Uma pessoa que estudou mais de 10 anos para ajudar o doente, matou aproximadamente 250 pessoas. Um médico não era, de forma alguma, não era para ser uma pessoa que faz mal para o outro. O médico faz um juramento. Na verdade, todos que se formam faz, né? Mas o médico se dedicou mais de 10 anos para se tornar um profissional na saúde, para cuidar das pessoas que sofrem. Esse médico era geriatra. Ele matou 250 pessoas de idade. Ele achava que essas pessoas não eram dignas de viver mais. Como, por exemplo, se você chegou numa certa idade e você está precisando da ajuda de um médico, e você vai lá, né? E o médico, de vez cuidar de você, ele te dá medicamentos para te matar. Eu quero dizer isso para você ver quantas pessoas sofrem neste mundo. Através até daqueles que deveriam estar cuidando da gente. Mas por que esse médico fez isso? Simplesmente porque ele é um ser humano pecador, que aparentemente estudou para cuidar de pessoas, mas ele odiava pessoas. Agora imagine todas essas famílias quando descobriram o que esse médico fez. É claro, ele foi preso, foi julgado, foi condenado, né? Depois de condenado, ele foi lá e se matou. Para você ver que o mundo está carregado de pessoas pecadoras, sem um mínimo de misericórdia pelo ser humano. Aí as pessoas perguntam: por que as pessoas sofrem? Por que Deus, que é tão bom, deixa as pessoas sofrer? Porque até entre nós é difícil de você encontrar pessoas misericordiosas, compassivas, é difícil de encontrar. E o texto de hoje nos chama para essa reflexão. Abra sua Bíblia em Gênesis, lá no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 16, no versículo 1 a 13. Eu vou ler, os irmãos ali saber para colocar no telão, na tradução ou na versão Almeida Revista Atualizada. Vamos ler o texto para ver que até aquelas pessoas que nós acreditamos que não vai fazer mal nenhum a nós, podem fazer. Não é triste isso? Mas é aqui que entra o Senhor, é aqui que entra Deus. E quando as pessoas pensam, Deus não está vendo o sofrimento, Deus não está percebendo o meu sofrimento. Como já falamos aqui, irmãos, vocês acreditam mesmo que as pessoas vão sair impunes dos seus atos maldosos e criminosos? Não, esse médico é prova de que não. As pessoas vão ser capturadas, vão ser julgadas.
E Deus não vai, tratar essas coisas, as pessoas que estão sofrendo, de qualquer maneira. Olha o que diz o texto. Ora, Sarai ou Sara, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar. Disse Sara a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, a escrava egípcia, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu, ou aceitou o conselho de Sara. Então Sara, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo que ela havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuires. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sara: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sara humilhou-a, e ela fugiu da sua presença. Tendo-a achado, o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água do deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sara, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sara, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o Senhor: concebeste e dará à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és o Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Beer-lahai, está entre Cádiz e Berede. Irmãos queridos, Agar chegou para a família de Abraão como uma escrava. E você sabe que Abraão era um homem rico e não podia ter filho por meio de Sara. E olha que tragédia, que tristeza que nós vemos no meio das pessoas, até aquelas que estão tendo comunhão com Deus, que é o caso de Abraão e Sara. Não é triste ver essas coisas acontecendo? Veja, Agar foi o quê? Além de escrava, um instrumento para resolver o problema
de Sara. Eu não posso ter filhos, mas você pode ter filho através da minha escrava. Ela quis resolver um problema, ela causou outro problema, muito pior. Por quê? Simplesmente porque não confiava na promessa de Deus. Aqui mora um perigo muito grande, irmãos, da gente tentar dar uma ajuda para Deus. Deus prometeu um filho, mas eu não posso ter filho. Então vamos dar um jeito e vamos pegar a escrava, aquela que não tem parente, aquela que não tem família, aquela que só serve para limpar o chão, aquela que serve somente para fazer comida. Vamos pegar ela e vamos fazer dela um meio para ter a bênção de Deus. Que triste, né? Quando nós não confiamos na promessa de Deus, nós queremos dar um jeitinho. É aqui que entra também, irmãos, o que eu falei a respeito de Deus. Deus poderia olhar para Agar, ela é escrava, ela aceitou se deitar com Abraão. Agar não tinha escolha nenhuma. Ela era escrava, escravo não tem vontade. Escravo não decide nada pela sua vida. Ela foi somente um objeto de uma situação e logo foi desprezada, sozinha para o deserto, sem recurso, grávida. E todos nós poderíamos falar: Deus nunca vai se importar com uma pessoa dessa. Você acha que Deus está se importando com aquela mulher, com aquele homem? Você acha que Deus se importa realmente? Aqui está o texto. Ela deu um nome para Deus. Ela falou assim: eu estive com Deus. Este é o Deus que vê. Então ela viu que Sara não estava preocupada com ela. Abraão também não só usou ela. Mas o Deus de Abraão, o Deus de Sara, foi lá atrás dela. E ela estava como? Sozinha, largada, abandonada. E a Bíblia afirma repetidamente que Deus é perfeitamente justo e que Ele abomina a injustiça. Olha o que diz o Salmo 11, versículo 7. Porque Deus é justo e Ele ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a sua face. Quem contemplou a face de Deus lá no deserto? Agar, sozinha, abandonada, grávida, sem ter culpa de nada. Não é assim que muitas pessoas sofrem? Sem culpa de nada está sofrendo. E Deus aparece para ela através do anjo e dá orientações para ela e faz promessas para ela. Então ela dá um nome para Deus. El Roi. El é Deus, Roi vê. O Deus que me vê. Está na Bíblia e Deus é conhecido como Deus que vê por causa de uma escrava que foi desprezada, humilhada e jogada à sorte no mundo. Então você acha que Deus não é justo? Se Deus vê uma pessoa em solidão, você acha que Ele deixa essa pessoa sozinha?
Se Deus contempla você que está em depressão, você acha que Deus não está preocupado com você? Se Ele é onisciente e sabe de todas as coisas, você acha que Ele não está preocupado com o destino da sua vida? Em Romanos 1,18, o apóstolo Paulo disse: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade, como Deus abomina coisas erradas, irmãos. Não importa quem seja a pessoa, se você fizer alguém sofrer, cuidado, não abuse das pessoas, não abuse do sentimento das pessoas, não abuse do sofrimento das pessoas, não abuse do passado das pessoas. Nós não temos direito de abusar das pessoas. Abraão e Sara não tinham o direito de fazer o que eles fizeram com Agar. Não tinham direito. Abraão é o pai da fé. O pai da fé também pecou. Sara é a mãe de todos os judeus. Ela pecou. E Deus não se agradou disso. E Deus não se agrada porque Deus é justo. E qualquer impiedade vai fazer Deus agir. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Olha o que Sara falou, trocado aqui nas minhas palavras, né? Deus prometeu um filho, mas Deus sabe que eu não posso ter filho, então eu vou arrumar um jeito, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou usar a verdade. Qual é a verdade? Deus vai me dar um filho. Mas eu vou fazer isso injustamente. E o que ela fez, pensando nela, prejudicou Agar. Prejudicou a escrava. Aí a pessoa pensa, Deus não se importa com ninguém. Deus não se importa, eu já ouvi tanto isso, queridos. Deus não se importa comigo. Olha, Deus se importou com uma escrava egípcia, que foi abandonada, que foi largada, que foi repudiada. Esse texto, queridos, nos dá a oportunidade e nos propõe 3 reflexões importantes. Primeiro, o que esse texto nos fala? Quando as pessoas nos descartam. Alguém aqui já foi abandonado? Nem precisa levantar a mão. Eu conheço mulheres que foram abandonadas pelos seus esposos com um monte de filho. Os covardes largaram a esposa e deixaram ela sozinha. E quantos homens faz isso? Coração cruel. Homens, maridos, casam, e a Bíblia diz que o homem deve amar a mulher conforme Cristo amou a igreja. E os homens vão lá e abandonam. E quantas crianças cresceram sem pai? Sem mãe? Solitárias, sofrendo. Por que as pessoas têm depressão? Porque as pessoas têm sentimentos. Porque as pessoas sofrem. Nós somos o único ser na Terra que tem raciocínio, inteligência. Nós somos o único ser na Terra que tem capacidade intelectual de conhecer a Deus como Ele é. Os animais não fazem isso, não têm essa capacidade, só nós. E essa mesma pessoa que Deus criou a sua imagem e semelhança, tem coragem de humilhar as pessoas. Tem coragem de pisar nas pessoas. Como Abraão fez com Sara, né? E Abraão fala para ela está nas tuas mãos, faz o que você acha melhor.
Parece que está tratando com objeto, né? Joga fora quando você quiser. É assim que Deus trata as pessoas? Foi assim que Deus falou com Sara, com Agar no deserto? Então, primeiro, quando as pessoas nos descartam, Agar foi tratada como o quê? Um objeto. Quando Sara não podia ter filhos, ela vai e abusa, né, da mulher. Mas ela era escrava. Mas ela não é objeto do ser humano para fazer o que você bem entender. E as pessoas falam, mas como é que Deus permitiu a escravidão? Você sabia que o Brasil foi um dos últimos países a declarar o fim da escravidão? Na Lei Áurea? O Brasil foi um dos últimos. E quando o Brasil escreveu lá a carta e disse que não haveria mais escravidão no Brasil, lá na Europa, Spurgeon, no século XIX, numa pregação, olha, ele comentou que no Brasil tinha acabado a escravidão. Mas é Deus que fez as pessoas escravas? Foi o ser humano que fez o outro escravo dele. Deus nunca apoiou isso. Então, quando as pessoas nos descartam, porque elas acham que nós somos servo delas, né? Abraão e Sara ainda colocou a culpa em quem? Em Agar. Porque os problemas pioraram em casa, a culpa é de quem? É de Agar. É ela que trouxe problema para nós. Não. Foram eles que trouxeram o problema para casa. Porque eles não confiaram na promessa de Deus. Olha quantas pessoas hoje podem dizer, eu fui abandonada, eu estou sozinha, eu estou vivendo uma solidão terrível, eu fui descartado, eu fui abandonado pelos amigos. Quantas pessoas podem dizer hoje isso? E quantas pessoas também podem dizer, eu encontrei a solução em Cristo Jesus. Eu encontrei a solução na igreja. Quantas pessoas foram traídas no casamento? Abandonadas. Ficaram solitárias por tanto tempo. Quantas pessoas foram esquecidas? Quantas pessoas de idade, né, foram esquecidas pelos filhos, que deveriam cuidar dos pais na velhice? Eles abandonam os pais. E até mesmo dentro da igreja, algumas pessoas podem se sentir abandonadas, abusadas. Eu já conversei com pessoas que ela fala assim, olha, abusaram de mim na igreja. Tem pessoas que não querem mais entrar numa igreja porque elas se sentem mal. Olha que triste isso. Onde ela deveria se sentir bem, onde ela deveria ouvir o evangelho, ouvir a palavra de Deus, o amor de Deus por ela. Ela é extorquida, é roubada, é manipulada e depois é descartada, como foi Agar. Queridos, as pessoas podem nos descartar, e muitos fazem isso, mas Deus jamais vai nos tratar como descartáveis. Pelo contrário, o que nós vemos é Deus levantar as pessoas, é Deus restaurar as pessoas, é Deus fazer promessa para as pessoas. Deus não vai ter comportamentos como os homens têm. E por que os homens fazem isso novamente? Porque os seus corações são duros. Mestre, por que Moisés liberou
por que Moisés liberou a carta de divórcio? Aí Jesus tinha clara resposta: por causa do coração duro. Por causa do coração duro. Por que pode repudiar a mulher? Repudiar é abandonar mesmo, é largar ela. Sem nada, abandonar. Imagina como as mulheres sofriam? E Jesus falou assim: não pode isso. Isso só acontece por causa do outro ser humano. Nós sofremos nesse mundo por causa de outras pessoas. É o pecado das pessoas que nos traz sofrimento. É o nosso pecado que nos traz sofrimento. Foi o pecado de Abraão e Sara que trouxe sofrimento para Agar. E talvez eles até pensaram, né? Essa aí é escrava. Deus nem vai se importar com ela. Enquanto ela estava lá, abandonada, desprezada, Deus foi falar com ela. E ainda pediu para ela se humilhar. Mas não deixou ela de qualquer jeito. Fez promessa para ela. Irmãos, quando nós ouvimos a palavra de Deus, saiba que Deus está falando conosco. E se você se sente desprezado, solidão, saiba que Deus está olhando para você. Ouça a palavra de Deus nessa noite. Segundo, quando Deus nos encontra, enquanto Agar fugia da direção de Sara, Deus foi aonde? Ao seu encontro. Se Deus fosse como homem, e a Bíblia diz que Deus não é como homem, se Deus fosse como homem, Ele não ia se importar com Agar. E observe, Agar não estava procurando Deus. Ela estava procurando um jeito, uma maneira de sumir com o seu problema. De fugir com o seu problema. De enfrentar a sua solidão, a sua dor sozinha. E o que a Bíblia nos mostra? Que Deus foi ao encontro dela. Preocupado com Agar. Com aquela mulher que não valia nada. Com aquela mulher que não tinha muito valor para Abraão e Sara. Tinha valor enquanto estava dentro do seu projeto, né? Depois não tinha mais valor. Ela nem imaginava que Deus iria se importar com ela. Quem vai se importar comigo? Estou sofrendo, estou doente, estou abandonada, estou abandonado, estou vivendo a solidão. Quem vai se importar comigo? Deus se importa com você. Você crê nisso ou não? Deus se importa com você. Deus se importa com o que você está enfrentando. Deus se importa com a sua solidão. Na época de Jesus, uma mulher ser viúva era uma tragédia, queridos. Uma tragédia para uma mulher ser viúva. Se não tivesse filho, então... E se tivesse filho, os filhos tinham que cuidar. Mas uma das partes mais importantes do Novo Testamento é você dar atenção para a viúva. Você cuidar da viúva. Você visitar a viúva. Essa é uma parte importante, porque Deus sabe o quão difícil é a solidão. Então o anjo aparece para Agar. Conversa com ela. Chama ela por nome.
conhece a história dela, conhece a dor dela, conhece suas lágrimas. Eu não sei se você já teve alguma experiência com Deus assim. De alguma forma Deus aparecer para você, ou através da palavra, ou através de alguém. Mas é confortador demais, irmãos. Quando a gente se sente sobrecarregado, quando a gente se sente abandonado, sozinho, cansado, Deus não nos deixa. Então Agar fez, o que nós falamos aqui, uma das mais belas declarações que está na Bíblia. Olha só, a Agar, egípcia, escrava, desprezada, abandonada, humilhada, fez uma declaração que ficou para sempre. Tu és o Deus que vê. Tu és o Deus que vê o meu sofrimento, a minha dor, a minha luta, a minha necessidade. Tu és o Deus que vê aquilo que os homens não se importam, aquilo que as pessoas não se interessam. Deus vê. E ela descobre que nunca esteve invisível. Porque muitas pessoas se sentem invisíveis, eu fui na igreja, ninguém falou comigo. Eu fui não sei onde, ninguém me notou. Eu fui fazer isso, parece que não estava lá. O ser humano tem essa carência. Por isso que Deus está conosco. Quando todos nos abandonar, Deus ainda vai estar conosco. Quando ninguém quiser olhar para nós, Deus está vendo por nós. Quando todos nos desprezarem, Deus vai nos acolher. E é isso que Deus quer que você saiba, que você entenda e que você creia. E por último, quando Cristo nos restaura, porque não há só um encontro aqui. Deus não quer só que você saiba que Ele olha para você. Deus não quer só que você saiba que Ele está atento ao teu sofrimento, que Ele sabe as tuas necessidades. Quando Cristo nos restaura, logo depois do episódio que nós lemos, nasceu Isaac. Aí nasceu através de Sara. E Agar já tinha tido filho, que se chamava Ismael. E novamente, nós não vamos ler o texto, mas novamente ela foi jogada para fora de novo. Olha como as pessoas persistem, como Abraão e Sara, persistem a desprezar as pessoas. E tem gente que persiste em desprezar o outro. E Jesus falou assim, olha, você precisa amar o próximo como você ama a você mesmo. Não é à toa que está na lei isso. E está também nos ensinamentos de Jesus. Amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Porque se você ama a Deus, você não vai humilhar ninguém. Você precisa amar a Deus para entender que Deus é o Criador e que Ele é justo e que Ele ama o ser humano. É a criação dele. Então, anos depois, Agar voltou para o deserto. O problema persiste. O sofrimento persiste. Não é difícil ser humano, não?
Não é difícil? Ah, é Abraão. Por isso que nós não podemos, irmãos, idolatrar homem nenhum. Não podemos idolatrar homem nenhum. Ah, é Abraão, o pai do povo judeu. Abraão foi tão pecador como nós. Ah, Sara, Davi, tudo pecador como nós. Você lembra de Davi? Mandou matar Urias para ficar com a mulher dele, pensando que Deus não estava vendo. Olha só que terrível, né? Olha o risco que nós corremos nessa vida. Não só de fazer as pessoas sofrer, né? De sofrer também. Porque você pensa que a vida de Davi foi fácil depois que ele pecou? Você já leu o caos que virou a família de Davi? Nós só lembramos de Davi quando ele pega a sua funda, né? Com as pedrinhas e mata Golias. E as pessoas não querem lembrar que ele foi lá e cobiçou a mulher do próximo, matou o próximo e trouxe a mulher para dentro de casa. Porque para nós, vem o nosso pensamento, como é que Deus permitiu isso? E geralmente a gente não tem coragem de confrontar essas coisas, né? Aí o profeta Natan vai lá falar com o rei. Então, rei, vou te contar uma historinha. Contou a história para ele. De um homem rico que roubou a ovelha de um homem pobre e tal. E ele falou assim, tem que matar esse cara aí, hein? Eu sou a favor, ó Davi malandro. Eu sou a favor de matar esse cara. Aí o profeta, corajoso, né? Porque senão morria também, né? Podia morrer, né? Ah, mas esse cara é você. Você, esse pecador terrível, cara. Olha o que você fez com aquela família. É tua responsabilidade. Olha, você matou Urias. Você roubou o cara. Ah, mas ninguém quer pensar nisso, né? E você acha que Deus deixou tudo maravilhoso? Você acha que então Deus não é justo? A família de Davi virou um caos. Ele não soube cuidar da sua família. O pecado invadiu a sua casa. Destruiu filhos, filhos se mataram, filhos abusaram de irmãs. Porque esse é o ser humano, pecador. Que abusam das pessoas, que humilham as pessoas. E Deus não se agrada disso. E se você entrou aqui nessa noite com esse sentimento de solidão, sofrimento, que foi abusado, que foi humilhado, Deus tem poder para restaurar a sua vida. E as pessoas que fizeram isso vão se ver com Deus. Não pense que Deus deixa as coisas impunes, não. Deus não deixa. Se você foi abusada, abusado, humilhado, abandonado, Deus está com você. Você precisa saber disso, Deus está com você. Deus está falando com você nessa noite. O Deus que te vê está falando com você. Hoje é noite de encontro com Cristo. E Ele falou assim, todos que estiverem cansados desse mundo, da religiosidade, do pecado, da mentira, da afronta, da dor, venham a mim. Agar se encontrou com o anjo no deserto, com Deus no deserto. E Deus lhe fez promessa. Deus falou, olha, essa gravidez e esse filho que você teve, não vai ficar sem promessa. Eu vou fazer do seu filho uma grande nação. Mas vai ser um jumento bravo. Sabe quem é esse povo, não? É o povo árabe. São irmãos dos judeus,
por parte de pai. E está lá, todo mundo vivendo em guerra lá. Mas Deus não deixou de fazer promessa para Agar. Porque quando Deus se encontra com nós, quando Deus vê a injustiça que fizeram com nós, quando Deus vê o nosso sofrimento, Ele não só nos restaura, Ele nos faz promessas. Amém. E eu já vi algumas pessoas que sofreram na mão de alguns homens. E eu já vi mulheres que sofreram, homens que sofreram, pessoas que sofreram. E Deus fez promessa para essas pessoas. E essa pessoa vive uma vida hoje completamente diferente. Elas podem testemunhar como Agar testemunhou. Do jeito que Agar foi encontrada pelo anjo, nós somos encontrados por Cristo. É Cristo que está cuidando de nós. Jesus conhece a sua solidão. A solidão é terrível. No mundo que está conectado, né? Todo mundo conectado, todo mundo tem celular, todo mundo tem Instagram, todo mundo tem Facebook, todo mundo não, né? A maioria, vai. Mas todo mundo está conectado virtualmente. Mas ninguém quer ficar mais próximo da pessoa. Quando a gente coloca lá, fulano está sofrendo, vamos orar. Quem vai lá fazer a visita? Quem vai lá pessoalmente chorar com o irmão, com a irmã? Quem vai lá dobrar o joelho com o irmão, com a irmã? Ah, nós podemos fazer isso virtualmente. As pessoas têm dificuldade até de ficar próxima hoje. As pessoas têm pânico. Eu já vi pessoa dentro da igreja aqui, ó. Dizer para mim, pastor, eu não consigo ficar dentro da igreja. Como? Eu não consigo mais ficar perto de pessoas. Meu Deus do céu. Olha onde que vai a mente, o sofrimento das pessoas. Por isso que nós temos que continuar pregando o que Jesus disse: eu estarei com vocês para sempre. E eu acredito nessa promessa, irmãos. Eu acredito que Jesus está conosco. Amém? Para encerrar aqui, ó, nunca interprete o abandono das pessoas como o abandono de Deus, viu? As pessoas nos abandonam mesmo. Eu já tive essa experiência. Mas eu tenho certeza que Jesus nunca me abandonou, em momento nenhum. Sua identidade não é definida pelo que você está passando. Ah, você está passando isso porque você é escrava. Porque você é egípcia. Porque você não vale nada. Não é isso que as pessoas podem pensar? O mundo pode nos chamar de descartáveis. E chama, hein? E o mundo diz que nós somos descartáveis. Mas Deus, segundo a Bíblia, nos conhece pelo nosso nome. Pensou o anjo chegar lá no deserto e Sara e o seu filho morrendo? E aparecer o anjo e falar: Agar, não Sara, Agar, Deus vê o teu sofrimento. A igreja também deve refletir o coração do Deus que vê. Até a igreja. Então, se Deus enxerga, né, os esquecidos do mundo, nós também devemos enxergar, acolher e cuidar das pessoas que sofrem. Você já deve ter visto que as igrejas fazem
essa pegadinha, vou falar pegadinha, né? E eu conheci a primeira igreja que fez isso. Eu conheci o pastor que fez isso. O pastor se vestiu de mendigo, tudo sujo, feio. Antes de começar o culto da igreja, ele sentou do lado da igreja. Lá no muro ali, ó, sentado lá. As pessoas passavam assim, ó. Tá fedendo. Cuidado, sai daí. É perigoso. Pegava o filho. E o pastor, era o pastor sentado lá no lado da igreja. Ninguém parou. Ninguém parou para aquele homem que estava solitário. Ninguém parou para aquele homem e falou assim: você está com fome? Ninguém parou para ele e falou: você está com sede? Ninguém. A igreja toda entrou, as mulheres de salto alto, os homens de paletó e gravata, Bíblia debaixo do braço, e o mendigo sentado no portão da igreja. Ninguém foi lá falar com ele. O pastor se levantou, tirou aquela coisa toda. O pessoal preocupado que o pastor não chegava, né? Aí o pastor entrou na igreja assim. E falou assim: era eu que estava sentado lá como mendigo lá fora. Ninguém de vocês pararam lá para perguntar se estava com fome. É claro, se ele soubesse que era o pastor, né? Ia falar: pastor, o que aconteceu com o senhor? Quer que leve o senhor para o hospício? Mas como era uma pessoa disfarçada de mendigo, e os crentes, os filhos de Deus, né? As pessoas que estão chegando no templo para adorar o Deus vivo, as pessoas que, né, amam a Deus e leem suas Bíblias todo dia, não se importa com uma pessoa solitária. Não se importa com uma pessoa que está em depressão. Não se importa com uma mãe que foi abandonada. Não se importa com ninguém. Que terrível lição, hein, pastor deu? Depois outros pastores tentaram fazer isso aí, né? Mas eu conheci o primeiro pastor que fez isso aí. Não vou falar o nome da igreja aqui para não comprometer. Mas não é triste ou não? Então quando você vê alguém ali fora ali, ó, mendigo, cuidado, hein? Pode ser eu, hein? Mas mesmo que não seja eu, vai lá e pergunta se está com fome, se está com sede. Tá bom? Deus não despreza, irmãos, as pessoas. Mesmo sabendo que ela é pecadora. A gente não consegue entender, muitas vezes, o porquê algumas pessoas estão naquela situação. Mas isso não nos dá o direito de abusar das pessoas, de humilhar as pessoas, de aproveitar das pessoas, de fazer das pessoas um objeto. Não temos o direito disso. Na verdade, a nossa obrigação é amar as pessoas. A nossa obrigação é mostrar para o mundo que nós somos cristãos. E a melhor forma de você fazer isso é mostrando amor pelas pessoas. E se você entrou aqui nessa noite, cansado dessa vida, sofrendo, com o sentimento de que foi humilhado, humilhada, deixado para trás, abandonado. Além dessa palavra, eu quero orar por você. Eu quero pedir para que Deus restaure o seu coração, a sua mente. Você pode ficar em pé? Vamos todos ficar em pé?
Irmãos, quem já leu o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, sabe o quanto Jesus era amoroso. Sabe o quanto Jesus amava estar no meio das pessoas. Pensou? Havia tanta religiosidade que as pessoas ficavam perplexas com o que Jesus fazia. Trouxeram para Jesus uma mulher pega em adultério. Vamos matar ela? Hã? Tem alguém para matar hoje? Vamos, cada um pega a sua pedra. Ó. Vamos matar alguém hoje? Cada um pega a sua pedra. Todo mundo tem pedra na mão? Essa adúltera merece o quê? Morte. Pegue uma pedra grande, cheia de ponta. Vamos matá-la hoje. Mas antes de matá-la, vamos ver o que Jesus pensa sobre isso. Hã? Vamos ver o que Jesus vai fazer agora. Todo mundo pronto? Jesus, essa mulher foi pega em adultério. A lei diz que nós devemos apedrejá-la. E você, o que você diz? Eita, ser humano, hein? Ser humano é terrível, queridos. Aí Jesus olha para aqueles homens, cheios de santidade, roupas bonitas, barba bem feita, cabelo arrumadinho, com a Torá na boca, né? A Torá é a lei, né? Com a Torá na boca, eu decorei a Bíblia inteira. Eu decorei a Torá inteira. E aí, Jesus, podemos matá-la? Vamos lá? Quem de vocês aí não tem pecado? Manda a primeira pedra. Cadê os homens? Cadê os homens cheios de pecado, querendo matar o outro? Você acha que é melhor que alguém aqui dentro? Você acha que eu sou melhor que alguém aqui? Alguém é melhor que alguém aqui? Alguém está pronto a julgar alguém aqui? Alguém tem o direito de abusar das pessoas, humilhar as pessoas, perseguir as pessoas? Ó, deixa eu sair de fininho antes que alguém me veja aqui na multidão para apedrejar. Aí Jesus, mulher, cadê os seus acusadores? Aqueles que estavam destilando veneno. Aqueles religiosos, né, que decoraram a Torá. Cadê eles? Cadê eles? Ah, ninguém, foi todo mundo embora. Eu também não vou fazer nada com você. Aquele que podia tirar pedra, irmão, Jesus era o único que podia matar aquela mulher, tirar a pedra nela, o único que podia matar ela. E ele falou assim: eu também não te condeno, vai em paz. Olha, vai em paz. Você quer receber essa paz hoje ou não? Quer que o seu coração receba paz hoje? Você está inquieto? Você está sofrendo? Você está angustiado? Você está se sentindo sozinho? Você acha que foi abusado? Você está sofrendo? Você acha que igreja nenhuma presta? Mas Cristo te ama. Mas Cristo cuida de você. Mas Cristo te perdoa. Mas Cristo te restaura. Cristo te dá dignidade para viver.
Levante a sua mão, você que precisa dessa palavra nessa noite. Levante a sua mão, você que sente necessidade de uma restauração nessa noite. Você que precisa que Jesus te dê uma nova oportunidade. Você que precisa sair daqui nessa noite confiante e certo do amor de Jesus por você. Levanta a sua mão. Ó Deus Todo-Poderoso, não há ninguém como Tu, Senhor, que ama o homem incondicionalmente. Não há ninguém como o Senhor, que provou o seu amor na morte de Jesus na cruz do Calvário. Não há ninguém, Senhor, que verdadeiramente pode dizer que nos ama a não ser o Senhor. Olha essas pessoas nessa noite, olha os teus filhos, olha essas almas, olha esses homens, essas mulheres que estão cansados, que foram abusados, humilhados, desprezados, estão sozinhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoe essas pessoas, restaure os seus corações, faça promessas para elas e faça delas pessoas novas, restauradas, felizes, acolhidas na Tua igreja. E nós oramos, Pai, crendo que o Senhor fará isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse Deus que te ama nos chamou para a comunhão. Você que vai participar da ceia do Senhor, todo mundo pegou a ceia ou não? Quem não pegou? Alguém não pegou? Fique com a mão levantada aí. Quem pode pegar a ceia por Bruno? Mais alguém não pegou a ceia? Precisamos participar da ceia, irmãos. Se você é batizado, precisa participar da ceia. Essa é uma ordenança do Senhor. Faz bem para a nossa vida espiritual. Todos pegaram? Te damos graças, Senhor, pelo Teu grande amor, misericórdia e graça. Aqui está o pão, ó Deus, conforme o Senhor disse, para partirmos o pão e comermos juntos em comunhão. O Senhor se faz presente. Tu és o Deus que vê todas as coisas. Tu és o Deus que conhece o nosso coração. Pai, nos abençoa ao comermos desse pão. Abençoe a Tua igreja. Abençoa o Teu povo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Vamos comer. Senhor, abençoa esse cálice, que representa nesta hora o sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados. Obrigado, Deus, por tudo que tens feito por nós, em nome de Jesus. Vamos todos participar. Que o nosso bom Deus te dê uma semana de vitória. Que nosso bom Deus te dê essa semana recheada de graça. Que você viva essa semana na presença de Jesus. Amém? Que Jesus te abençoe todos os dias, para a glória dele, em nome do Senhor Jesus. Amém. Te venceste, o véu tu rompeste, a tua
acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de... Diga, és invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, e tu és somente tua, e acima de acima. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome... Você pode declarar isso para encerrar, diga! Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Deus abençoe vocês, vão em paz até quarta-feira, às 20 horas. Vão em paz, Deus abençoe.